Os Cânticos dos Degraus, por Stephen King. Capítulo 3. Companheirismo. Leiamos os Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Creio que todo o que lê este terceiro cântico dos degraus certamente concordará que ele está em um patamar mais elevado na escalada espiritual da alma rumo a Deus. No Salmo 120, a alma estava habitando na terra de Meseque e entre as tendas de Quedar, uma forma poética de dizer que, espiritualmente, ela não estava vivendo na terra prometida, mas em outros lugares. A alma do cristão deveria permanecer em Cristo continuamente, deveria habitar sempre em Cristo, como sua terra prometida. Mas, ao invés disso, ela descobre que está em outro lugar, no mundo. E por estar vivendo em outro lugar que não em Cristo, esta alma está profundamente perturbada em seu interior. No Salmo 121, no entanto, indica uma mudança. A alma sai do mundo, sai de Meseque e Quedar e começa a mover-se em direção à terra da promessa. A alma começou sua jornada para Jerusalém. Começou sua ascensão ao Monte Sião. Assim, o segundo cântico constitui um degrau superior e está, portanto, num nível mais elevado em relação ao primeiro. Ao chegarmos ao terceiro cântico dos degraus, descobrimos que ele representa outro passo percorrido pela alma em sua ascensão. O Salmo 122 nos mostra que aquele peregrino que antes deixara sua habitação original e começara a mover-se em direção a Jerusalém, agora está se aproximando da cidade. As portas de Jerusalém já estão à vista, portanto a alma peregrina está quase a Jerusalém. Assim, vê-se claramente que este terceiro dos 15 cânticos refere-se a um nível mais alto em relação aos que lhe precedem. O Salmo 122 foi escrito por Davi. Todo aquele que estudar a vida de Davi concluirá que sua vida foi profundamente ligada com a cidade de Jerusalém. Esta cidade ocupa um lugar singular no coração de Deus. Jerusalém relaciona-se de maneira muito especial ao propósito de Deus. A primeira vez que Jerusalém é mencionada na Bíblia ocorre no livro de Gênesis, na ocasião em que Abraão derrotou os 4 reis. Quando retornava de sua vitória, Abraão encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém, que o abençoou com a bênção de Deus. Leia em Gênesis capítulo 4, versículo 18 ao 20. Essa cidade, conhecida nos dias de Abraão como Salém, que significa paz, é tradicionalmente considerada a própria cidade que veio a ser chamada de Jerusalém. Posteriormente, nesse período primitivo, Salém, ou Jerusalém, estava situada entre as cidades das nações gentias. Em termos espirituais, no entanto, ela representava o testemunho de Deus no meio do povo pagão. Lembremos que nesse período toda a terra de Canaã era habitada por 7 tribos que não tinham qualquer temor de Deus. Pelo contrário, eram 7 nações extremamente pecaminosas e ímpias. No entanto,
foi encontrada no meio da impiedade daquele mundo uma cidade, Jerusalém, a qual tinha Melquisedeque como rei, cujo nome significa Rei da Justiça. Um testemunho de Deus sobre a terra. Essa, portanto, é a primeira menção de Jerusalém nas Escrituras. Anos mais tarde, quando Davi foi ungido rei por todo Israel em Hebrom, sua primeira ação foi capturar Jerusalém das mãos dos jebuseus, que lemos em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 ao 9. E Davi fez de Jerusalém sua capital. Nesta cidade havia duas coisas proeminentes: o templo, a casa de Deus, que se situava no Monte Moriá, e o palácio, ou a casa de Davi, que foi construído no Monte Sião. Jerusalém era, portanto, o lugar onde Deus era conhecido, apreciado, adorado e servido. Também era ali que o poder e a autoridade de Deus eram reconhecidos, exercitados e manifestados. Assim, em nosso estudo das Escrituras, tenhamos em mente que Jerusalém sempre foi uma representação do testemunho de Deus sobre a terra. Era onde Deus era honrado e respeitado, adorado e servido. Esta é Jerusalém. É uma cidade que ocupa um lugar singular no coração e no propósito de Deus. Ela também ocupa um lugar peculiar, doce e suave nos corações de todos aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. E o coração de Davi não era exceção. Tudo isso chegaremos a reconhecer à medida que estudarmos juntos os Cânticos dos Degraus. Não sabemos a ocasião em que foi escrito este cântico. Não podemos ter certeza, mas é bastante provável que ele tenha sido escrito por Davi quando ele estava retornando para Jerusalém, no lugar que ele tanto amava. Era para lá que Davi removera a arca do Senhor. Era lá que Davi fizera a capital. E era lá que ele morava. Mas às vezes esquecemos que o rei Davi teve uma vez de fugir da cidade a qual ele tanto amava. Na fuga, Davi deixou para trás a arca de Deus, dizendo a Deus que se achasse graça aos seus olhos, ele o permitiria retornar a Jerusalém para lá adorá-lo, conforme 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25. Posteriormente, encontramos Davi indo com seu povo de volta a Jerusalém, depois da morte de Absalão e do final da rebelião. Assim, é provável que Davi tenha escrito este salmo naquela ocasião em particular, celebrando seu retorno a Jerusalém. Ah, como o coração de Davi refletido neste salmo está direcionado para Jerusalém! Como ele anseia pela cidade da paz! Como se alegra na cidade de Deus, e como está com o seu coração alegre por causa dos outros que estão com ele, cujos corações também têm zelo por Jerusalém. É muito provável que seja este o pano de fundo deste cântico. No entanto, saber se foi realmente essa a ocasião não é o ponto mais importante. O que realmente importa é que este cântico era entoado pelos peregrinos sempre que seus pés se aproximavam das portas de Jerusalém. Consideremos por um momento as primeiras notas deste salmo. Alegrei-me, alegrei-me. É um cântico de alegria, um hino de louvor. Amados, todos sabemos que nossa peregrinação cristã tem suas maras e seus elins. Veja em Êxodo capítulo 15, versículos 23 ao 27. Haverá momentos de tristeza e momentos de alegria e regozijo. Nossa peregrinação às vezes nos levará por vales rodeados de precipícios e imersos na escuridão, e em outras ocasiões nos colocará sobre o topo das montanhas com enormes horizontes e amplo panorama. Em algumas ocasiões, nosso caminho pode ser acidentado e traiçoeiro, difícil, escorregadio, estreito, espinhoso e duro. Mas em outras, nossa estrada poderá ser uma campina fértil,
cuja paisagem será pontilhada de flores, jardins e árvores, sob um céu azul sem nuvens. E o ambiente é embelezado pelo movimento e cântico dos pássaros. Nossa vida cristã não é marcada por tudo isso? Nossa peregrinação não segue este padrão? Por um lado, passamos pelos desapontamentos, provas, tristezas e amargura. Não podemos beber as águas de Mara. Por outro lado, chegamos a Elim com suas 12 fontes de água doce e 70 frondosas palmeiras. E ali acampamos, à beira dessas águas tranquilas. Então é verdade que na ascensão da alma até Deus, ela encontrará vales e topos de montanhas, colinas e planícies, maras e elins. Dessa forma, podemos facilmente ver que o salmo anterior era um cântico de dor, cantado em Mara. Mesmo assim, em sua dor, o peregrino descobriu que Deus é o guardador de sua alma. Ele experimenta a realidade do Senhor. Mas nesse cântico, cantado em Elim, o tom passou a ser de alegria e júbilo, e alegrando-se, ele descobre a bênção da comunhão dos santos. Se em nossa busca de Deus encontrarmos apenas um vale sem fim, um interminável caminho de provas, rude e espinhoso, podemos perder o alento e não ser capazes de terminar a corrida. Em sua sabedoria e bondade, no entanto, Deus às vezes nos concede tempos de refrigério. Depois de um período de dificuldades, Deus nos dá um tempo de tranquilidade. Seguindo uma época de grandes conflitos, Ele nos concede um tempo de descanso. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, determinou que haveria tanto alturas como profundezas, oásis no meio dos desertos. Essa é a bondade do Senhor. Assim, queridos irmãos, tenhamos coragem, porque apesar de experimentarmos dificuldades, há algumas pausas em nosso caminho, pois Deus, em sua providência, nos prepara os tão necessários tempos de satisfação, descanso e alegria. Portanto, Davi abre esse salmo com esta palavra: alegrei-me. Por que ele está alegre? O que o faz feliz? Por que ele está cheio de regozijo? Porque descobre que existem outros cujos corações também estão voltados à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. À medida que seguimos em direção a Deus e encontramos todo tipo de dificuldades e provas, aquelas muitas cruzes do caminho, nada nos alegra mais do que quando descobrimos que não estamos sós nessa caminhada. Muitos outros, com a mesma forma de pensar, viajam também por este caminho. Você lembra como Elias, em sua grande prova e conflito, murmurou contra Deus e exclamou: Senhor, fui deixado, estou só, e eles buscam tirar minha vida. É demais para mim. Como posso continuar assim, sozinho? Lembremos também, no entanto, de como o Senhor o confortou, afirmando que havia 7.000 outras almas que não se haviam ajoelhado perante Baal. Veja em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 18. Mesmo o grande apóstolo Paulo ficou abatido quando descobriu que Tito não fora encontrá-lo em Troade. Ele não ficou tranquilo em seu espírito, a tal ponto que não pôde permanecer fazendo o trabalho do Senhor ali. Despediu-se e foi para a Macedônia, como podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 e 13. No entanto, mais adiante, em 2 Coríntios, capítulo 7, ficamos sabendo que quando Paulo voltou a encontrar-se com Tito, seu coração foi fortalecido e confortado, e ele animou-se e alegrou-se grandemente através da comunhão com seu jovem irmão, como é possível ver nos versos 5 e 7.
Nada fortalece e alegra mais a nossa alma do que percebermos que não estamos sozinhos nesse caminho. Quando descobrimos que existem outros que têm a mesma mente, quando vemos que há outros que também têm desejo pela casa de Deus. Ah, que pensamento alegre lembrar que há outros que nos dirão: vamos à casa do Senhor. E então o coração de Davi canta: alegrei-me. Queridos irmãos, continuando nossa ascensão a Deus, começamos a experimentar uma bênção especial, a bênção da comunhão. Descobrimos que não estamos sós em nossa busca de Deus. Vemos que há irmãos e irmãs que têm o mesmo anseio e possuem o mesmo desejo. Assim, quando os encontramos e temos comunhão com eles, nossas almas são fortalecidas, e isso nos alegra. Temos que lembrar que os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém vinham de todas as direções. Eles viajavam de todas as partes da terra de Israel. Mas à medida que se aproximavam de Jerusalém e das suas portas, colocavam-se em filas a fim de passar pelas portas. E assim, automaticamente, tinham comunhão. Dessa comunhão emergem duas experiências. Primeiramente está escrito: nossos pés estarão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. A comunhão com os santos leva nossos pés para dentro das portas de Jerusalém. Enquanto procuramos Deus, precisamos admitir que às vezes é muito difícil. Às vezes não encontramos Deus. Às vezes não sabemos onde Ele está. Às vezes descobrimos que é muito difícil experimentar a Cristo. Mas quando vemos nossos irmãos e irmãs conosco e ao nosso redor, então se torna muito fácil encontrar nossos pés dentro das portas de Jerusalém. É difícil para nós seguirmos a Cristo individualmente, mas é relativamente fácil para nós seguirmos ao Senhor com todos os santos. Novamente, voltemos aos cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Conforme já tivemos oportunidade de constatar, bem no começo, a Virgem expressa um desejo por uma comunhão mais próxima com seu amado. Beija-me com os beijos de tua boca. E porque ela tinha esse desejo, vamos descobrir mais tarde que ela se encontra na sala do banquete, alegrando-se na festa do amor. Todavia, antes que ela tivesse atingido esse objetivo, nos é dito que ela clamou perguntando: dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando entre teus companheiros? A Virgem está tentando desesperadamente encontrar seu amado, mas não consegue localizá-lo. Ela então eleva sua voz e clama: onde estás? Onde estás? Quero encontrar-te, mas onde estás? E o amado respondeu: oh, se queres encontrar-me, segue as pisadas do rebanho. Se seguires suas pisadas, irás encontrar-me, como podemos constatar em Cantares, capítulo 1, versículos 7 e 8. Onde podemos achar o pastor? Basta localizar o rebanho, porque um bom pastor nunca abandona seu rebanho. Onde estiver o rebanho, ali encontraremos o pastor. Não sigamos uma ovelha desgarrada. Se seguirmos uma ovelha que vagueia, também nos desgarraremos. Mas se seguirmos as pisadas do rebanho que segue o pastor, aonde quer que ele vá, então, sem dúvida alguma, iremos encontrar o pastor. Às vezes, em nossa vida cristã, apesar de nosso esforço e zelo para conhecer a Cristo, encontrá-lo e experimentá-lo, temos dificuldade de fazê-lo. Você já passou por essa experiência? Não sabemos onde ele está, mas o Senhor chamará nossa atenção para as pegadas do rebanho, como lemos em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temas, ó pequenino rebanho,
porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O que é o rebanho? O rebanho hoje não é outro, senão a igreja. Se você não está conseguindo localizar Cristo, olhe para as pegadas da igreja, a verdadeira igreja, aquela que segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Junte-se a estes e ore com aqueles que buscam ao Senhor com um coração puro. E a bênção dessa comunhão com outros membros do corpo de Cristo vai guiar-nos e conduzir-nos até a porta. Que maravilhoso é encontrar o caminho. Sim, se estamos no meio do povo do Senhor, logo, logo encontraremos a porta. Na nossa experiência espiritual, podemos constatar esta grande verdade. Fazemos maiores progressos quando nos encontramos entre o povo do Senhor. Este é o estímulo e a alegria da comunhão, ou seja, experimentamos crescimento espiritual quando estamos fortemente ligados com os santos. Consequentemente, se nos identificarmos com a igreja, se seguirmos os passos do rebanho, certamente descobriremos que estaremos entrando nas portas de Jerusalém e entrando ali encontraremos nosso pastor. Esse é o primeiro resultado de nossa comunhão com os santos. A comunhão com os santos trará uma segunda experiência, ou seja, a visão de Jerusalém. No Salmo 120 nos é mostrado o aspecto negativo. Vimos o que o mundo é e por causa disso desejamos fortemente ser libertos do mundo. Passamos por sofrimentos quando abandonamos o mundo. Tornamo-nos peregrinos e estrangeiros. Ficamos sós. Mas agora somos levados a ver o aspecto positivo. Vemos a cidade de Jerusalém e a bênção da sua comunhão. Somos libertos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Enquanto migramos do mundo como peregrinos em direção a Deus, nosso alvo, simultaneamente, nos encontramos migrando uns em direção aos outros. Deixamos um tipo de vida, aquela do mundo, apenas para ganhar outra. Esta outra vida é a vida corporativa, a vida da igreja. Porque amamos aquele a quem não vemos, passaremos a amar aqueles que vemos. Assim, na medida que estes peregrinos se aproximam das portas de Jerusalém, conversam uns com os outros e têm comunhão juntos. Seus corações são encorajados, alegrados, tornam-se cheios, e então levantam seus olhos, e eis a cidade de Jerusalém, esplendidamente posta diante deles. Ah, como ela foi construída de forma compacta! Irmãos, tendo comunhão uns com os outros, nossos olhos gradualmente se abrem para ter uma visão celestial, a visão de Jerusalém. Comunhão sempre produz visão e revelação. Muitas vezes, lendo sozinho sua Bíblia, você simplesmente não a consegue entender. Não é verdade? Mas juntando-se a irmãos e irmãs para estudar a palavra, de repente seus olhos se abrem e você começa a saber o que a Bíblia diz. Em outras ocasiões, quando você ora sozinho, muitas vezes suas orações são superficiais. Você já teve essa experiência? No entanto, orando com os irmãos, você entra diante do trono de Deus. Não é verdade que sozinho, não importa o quanto você busque, ou quão sinceramente medite, certas verdades espirituais permanecem escondidas ou às vezes lhe escapam? No entanto, quando em comunhão com a igreja, as escamas de seus olhos finalmente são removidas e você se apercebe do propósito de Deus em Cristo Jesus. Isso acontece repetidas vezes com todos nós. O que exatamente os peregrinos veem enquanto se dirigem a Jerusalém? Jerusalém, como sabemos, é a morada ou o lugar onde a paz habita, a cidade da paz. Jerusalém é um lugar de habitação, uma cidade. Uma cidade não é algo que surge naturalmente. Pelo contrário, precisa ser construída. Gosto muito da palavra construir,
porque ela invariavelmente leva meus pensamentos de volta ao livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, Deus, depois de criar Adão, declarou que não era bom que o homem estivesse só. Deus, então, fez com que Adão adormecesse e retirou do lado de Adão uma de suas costelas. Mas o que dizem as Escrituras a seguir? Dizem que da costela Deus construiu uma mulher, como diz o verso 22. Deus moldou a costela do homem, Adão, na forma de uma mulher, Eva. Gênesis diz que a mulher foi construída. E no Salmo 122, verso 3, vemos que uma cidade é construída. Jerusalém não surgiu naturalmente. Toda cidade, inclusive a cidade de Deus, precisa ser construída. Mas como deve ser construída a cidade de Deus? Mais uma vez devemos retornar a Gênesis capítulo 2. Como Eva foi formada? Com que material foi moldada? A mulher foi criada de uma costela de Adão. Então, como Jerusalém deve ser construída? Pela aplicação do mesmo princípio, Jerusalém é construída com o amor de Cristo. É o amor de Cristo, Cristo dentro de nós, que se torna o material para a construção de Jerusalém, a Igreja de Deus. Cada um de nós conheceu Cristo como seu Salvador. Consequentemente, Cristo habita em nosso interior. Ele está dentro de você e dentro de mim. A costela, portanto, representa Cristo que está em nós. Assim, Deus molda a igreja, Eva, com aquela costela de Adão, Cristo. Deus constrói a igreja com o amor de Cristo que está dentro de você e dentro de mim. Sendo assim, quão grande e elevada é a demanda que sobre nós está colocada. Tudo que não é de Cristo dentro de nós não pode servir de material para construir Jerusalém. Tudo aquilo que é nosso, que é natural, mundano ou carnal, dentro de nós, deve ser afastado. Todas essas coisas que não têm préstimo algum devem ser removidas. Por isso, a absoluta necessidade da obra da cruz. O princípio que eu gostaria de transmitir aos irmãos é o seguinte: Jerusalém somente pode ser construída com a costela de Cristo, isto é, com Cristo que está em nosso interior. Não pode ser corrigida com material natural, mas com materiais que representem Cristo dentro de cada um de nós. Jerusalém é uma cidade. Todos nós sabemos o que é uma cidade. Uma cidade é uma entidade corporativa, composta de muitas partes e de diferentes partes. No entanto, ela se torna uma unidade de pluralidade, uma unidade de variedade. Temos que admitir que essa figura expressa adequadamente o que é a Igreja, o corpo de Cristo. Sendo muitos, diz o Senhor em sua palavra, somos um corpo em Cristo, como pode-se ler em Romanos capítulo 12, versículo 5. Irmãos, somos todos diferentes, não apenas em nossas características individuais, mas também em nossas experiências de Cristo e em nossos dons espirituais. Todos somos diferentes. É algo parecido com um corpo humano que tem muitos membros distintos uns dos outros. No entanto, cada membro, sem exceção, é dotado de algo da vida desse corpo. E assim acontece também com o corpo de Cristo. Embora sendo muitas partes, somos o corpo de Cristo, porque a cada um de nós foi concedida a vida de Cristo. Sendo assim, juntos formamos um testemunho corporativo, a Igreja, o corpo de Cristo. Note agora outra característica da cidade de Jerusalém. O salmista descreve não apenas uma cidade que foi construída, mas construída como cidade compacta. Isso não foi por acaso.
Algumas vilas ou cidades não foram planejadas antes de sua fundação e crescimento. Elas simplesmente surgem e vão se expandindo de modo arbitrário. Algumas famílias se mudam para uma determinada área, digamos, as ribanceiras de um córrego ou um rio. Cada uma escolhe um pedaço de terra e ali constrói uma casa. E enquanto essas primeiras famílias estão se estabelecendo, outras também chegam para construir ali seus lares, escolhendo áreas que estejam de acordo com seus gostos e caprichos, assim como os primeiros que chegaram. O resultado é que logo você encontrará ruas e estradas serpenteando aqui e ali, algumas estreitas demais, outras desnecessariamente largas e outras que terminam em ruas sem saída. Pode dizer-se que uma tal cidade foi construída como uma cidade compacta? Existe um modelo de coordenação para eficiência e proteção numa cidade desse tipo? De modo nenhum. Tal cidade é uma massa desagregada e sem coordenação. No entanto, este não é o caso da cidade de Jerusalém. Ela é uma cidade compacta, sólida, ou seja, uma cidade que foi planejada de acordo com um plano, casa após casa, rua após rua. Todos os elementos muito bem construídos, compactados e unidos. Chega a parecer algo orgânico, algo vivo. Sendo uma cidade assim, Jerusalém é facilmente governável e pode ser bem protegida. Amados irmãos, a igreja é assim. Em nossa procura de Deus, descobriremos que não estamos sós, mas que Deus nos deu muitos irmãos e irmãs. E nosso relacionamento com cada um, longe de ser solto e desagregado, lembra um corpo bem ajustado e conectado como uma entidade compacta. Mesmo quando não estamos reunidos, estamos tão interrelacionados em espírito que nos tornamos como uma cidade compacta. Não devemos pensar que aos domingos, na reunião, estamos juntos, mas nos dias de semana estamos separados. Não é assim. Não estamos soltos, mas compactados. E tudo o que é compacto é eficiente, porque estamos compactados em um todo, somos eficientes. Vejamos o que o Salmo 48, versículos 12 ao 14 tem a dizer-nos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Jerusalém possui torres, antemuros, palácios e, conforme o Salmo 122, todos estes elementos estão dispostos de forma compacta. Isso traz à nossa mente a descrição da igreja de Efésios, capítulo 4. Não é verdade? Como Paulo exorta a todos para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Assim lemos nos versículos 15 e 16. Fica claro que a igreja não é algo solto, desagregado. A igreja é um todo orgânico, no qual os membros santos são tão interrelacionados que ministram uns aos outros de acordo com o dom que Deus concedeu a cada um, para que possam crescer juntos e aumentar sua edificação em amor. E este é precisamente o caráter de Jerusalém. Você tem esta visão? Você a vê? Qual é a visão de Jerusalém de acordo com a descrição do Salmo 122? Todas as tribos de Israel, diz o salmista, se juntam em Jerusalém e ali testificam a unidade de Israel. Isto lemos no versículo 4. Não podemos esquecer que aqueles peregrinos israelitas vinham de diversos lugares. Alguns viviam nas montanhas, outros habitavam em vales,
outros em planícies, ainda outros faziam suas casas à beira-mar. Além disso, tinham uma variedade enorme de ocupação. Alguns eram agricultores, outros eram pastores, outros soldados, outros artesãos e assim por diante. Suas ocupações eram muito diferentes umas das outras. Esses peregrinos judeus, suas origens, sua história individual, seu trabalho, sua educação, mesmo sua disposição mental e ponto de vista, eram todos diferentes e bastante distintos. Se havia essa variedade tão grande entre eles, como os israelitas podiam encontrar sua unidade? Onde pode ser encontrada a unidade de Israel? Eles a encontravam em Jerusalém. Enquanto caminhavam em direção à cidade de Deus, eles se davam conta de que realmente eram um povo. Não eram uma raça dispersa, eram na verdade um povo. Assim, Jerusalém é o lugar onde eles encontram seu senso de unidade. Ela serve como um testemunho da unidade dos israelitas. Oh, queridos irmãos e companheiros, nós não somos como muitos grãos de areia numa praia, dispersos e desprovidos de relacionamento orgânico. À medida em que perseveramos em seguir ao Senhor e crescemos na vida espiritual, não apenas experimentamos grande conforto e encorajamento tendo muitos irmãos e irmãs, mas ainda aprendemos uma lição muito importante. Somos organicamente relacionados com todos esses nossos irmãos e irmãs. Como precisamos uns dos outros, não apenas para encorajar-nos mutuamente a amar ao Senhor, mas também para aperfeiçoar nosso serviço ao Senhor. Não podemos viver isolados. Afinal, desde o começo da criação, Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Precisamos estar juntos. Temos que estar juntos. Somos partes de uma cidade compacta, sólida. Somos membros de um todo orgânico, que é o corpo de Cristo, a Igreja do Deus vivo. E achamos nossa unidade no corpo de Cristo. A unidade já existe. Tudo o que Deus nos exorta a fazer é guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como podemos ler em Efésios capítulo 4, versículo 3. E isso nós verdadeiramente precisamos fazer. Iremos nos afastar de tudo aquilo que possa dividir o povo de Deus. Desejamos mostrar nossa unidade no testemunho de uma igreja orgânica. Não contenderemos uns com os outros, mas estaremos unidos em paz. Ao invés de nos permitirmos estar divididos, que nós vejamos e aceitemos a realidade de que de fato somos todos nós um em Cristo Jesus. Precisamos crer e comprometer-nos com as 7 unidades que Deus nos deu: um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, como lemos em Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6. Se observarmos essas unidades, como aconteceu com as antigas tribos israelitas, iremos chegar a Jerusalém e ali manter o testemunho de unidade dos santos. Jerusalém, como indicamos no início, se distingue por 2 características. O templo se encontra no Monte Moriá e o palácio está edificado sobre o Monte Sião, a casa de Davi. No primeiro encontra-se o Santo dos Santos, a Arca, onde Deus é adorado e servido. No segundo está o trono de Davi, onde é ministrado o julgamento. No primeiro servem os sacerdotes, no segundo os reis governam. Assim, uma é a característica sacerdotal e outra é a característica real. Jerusalém possui ambas, e o mesmo acontece com a igreja. A igreja é o lugar onde Deus é conhecido e apreciado, e essa apreciação de Deus leva os santos
a uma consequente adoração e serviço, a função sacerdotal da Igreja. Irmãos, nós conhecemos a Deus, nós apreciamos a Cristo, e a partir dessa apreciação nós adoramos, cantamos louvores ao seu nome, servimos-lo de diversas formas. Todo o cristão é um sacerdote em Jerusalém. Queridos irmãos, nós conhecemos a Deus através de Cristo, experimentamos a graça de Deus. Nós apreciamos ter recebido essa graça, desejamos expressar nossa gratidão. Como o fazemos? Através da adoração a Ele, através de nossos cânticos de louvor ao seu nome. Essa é a razão pela qual é tão essencial que nos reunamos a cada dia do Senhor, para a mesa do Senhor. Nos reunimos para lembrar dele, nos congregamos para expressar nossa afeição por ele. Nos reunimos para adorá-lo e louvá-lo. Vamos, portanto, nos reunir para o tempo de adoração. É motivo de tristeza e preocupação quando vemos tantos filhos de Deus deixando de reunir-se para a mesa do Senhor. E dentre aqueles que se reúnem, muitos há que não expressam sua afeição, refreiam sua adoração, seu louvor, suas ações de graça. Mas lembremos-nos que isso é Jerusalém. Em Jerusalém, Deus é conhecido, apreciado, adorado e servido. Portanto, que venhamos e adoremos juntos, expressemos nossa gratidão a Deus, exercitemos nossas funções sacerdotais e cantemos louvores ao seu nome. Jerusalém é também o lugar onde a casa de Davi se encontrava, onde a autoridade e o governo de Cristo são conhecidos. Somente se conhecermos a autoridade de Cristo em nossas vidas é que poderemos exercer autoridade. Como podemos representar Deus? Como podemos julgar? Como podemos ver as coisas da maneira certa sem que primeiro estejamos sob o governo de Cristo? À medida que aprendemos sua autoridade, nos é dada a autoridade espiritual para julgar, não para criticar, e para discernir com o objetivo de ajudar. Tendo tal visão da Igreja através desse cântico dos degraus, o que podemos fazer? Há somente uma coisa a fazer. Temos que orar da mesma forma que a alma descrita no Salmo 122 o faz. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Se tivermos sentido e experimentado como é bom ter comunhão, se nos foi dada a visão da Igreja, então há uma coisa que precisamos fazer e faremos. Oraremos pela paz de Jerusalém. Ore pela paz do lugar onde a paz habita, a casa da paz, a cidade da paz. Se Jerusalém é o lugar onde a paz habita, então que a paz realmente reine em Jerusalém. Que não haja contenda entre nós na Igreja. Ao contrário, que tenhamos paz uns com os outros, busquemos o bem de Jerusalém, e que nossa visão se torne nossa vocação. Essa deve ser nossa oração. Que o Senhor nos abençoe através desse precioso cântico dos degraus. Pai Celestial, como te louvamos e agradecemos, porque teu amor nos atrai para ti. E apesar dos perigos, provas e dificuldades no caminho, vemos que não estamos sós. Descobrimos que o Senhor atrai a outros que pensam da mesma forma. Descobrimos que tu tens outros que desejam a casa de Deus, que anseiam por Jerusalém. Oh, quão gratos nós somos, porque podemos encontrar conforto, encorajamento e força, porque podemos edificar uns aos outros e ministrar uns aos outros em Cristo Jesus. Como te louvamos e agradecemos que em Jerusalém tu és conhecido e adorado.
Em Jerusalém, tua autoridade é experimentada e exercida. Pai, oramos pela paz de Jerusalém. Oramos pela prosperidade de Jerusalém. Buscamos o bem de Jerusalém. Que assim seja. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.